Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema: Deus usará esta situação a teu favor. Tem como texto base 1 Samuel, capítulo 9, versículos 14, 15 e 16, que nos fala o seguinte, versículo 14: Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro, para subir ao alto, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Os versículos lidos tratam do encontro entre Samuel e Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel foi profeta, sacerdote, bem como o último juiz em Israel. Pautara a sua vida em Deus e em suas ordenanças. Era a maior autoridade de Israel em sua época e levou o povo de Israel a abandonar a adoração a outros deuses e a adorar somente ao Deus vivo de Israel. Samuel estava incumbido de zelar, preservar e oficiar a vida religiosa e civil em Israel como autoridade máxima do povo de Israel à sua época. Porém, sendo Samuel já de certa idade, os seus filhos não andaram em seus caminhos, antes, corrompendo-se, tiveram por maculada a índole destes diante do povo de Israel. No versículo 5 do capítulo 8, o povo de Israel se reúne e vai até Samuel e protesta-lhe dizendo, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Samuel pautava a sua vida na subordinação à vontade de Deus. No versículo 6, ele ora ao Senhor para que lhe direcione qual atitude tomar diante da situação lhe apresentada. Está aí a diferença daquele que, ainda que enfrente lutas e provações, mas tem final de vitória, comunhão com Deus e subordinação à sua soberana vontade. Uma coisa é aguardar a provisão e exaltação dos céus por um tempo, para visualizar e adentrar a vitória ao final. Outra coisa é padecer por um bom tempo, por não querer subordinar-se à vontade de Deus. A diferença entre ambos, a recompensa ao final. Um colhe vitória e exaltação, enquanto outro amarga desilusão e frustração. Quando Samuel clama a Deus, a resposta é: atende a voz do povo. Versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. O rei escolhido foi Saul. Alguns podem perguntar: por que Deus escolheu Saul? Ele sabia que ao final ele o abandonaria? Ou então, na atualidade, por que Deus escolheu determinada pessoa para o ministério, sendo que lá na frente sabe que a pessoa tropeçará e não corresponderá ao chamado divino? Bom, certa feita um pregador disse acerca de Deus, afirmando não usar Deus, a sua sabedoria, para escolher vasos, pois muitos o decepcionam depois, fazem juras de amor no início, depois simplesmente abandonam tudo aquilo que Deus lhes propôs. Bom, eu discordo desse pregador. Fico com o discurso de Paulo a respeito. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso pode ser frágil de barro, mas a excelência do poder, ela vem de Deus. Não sem motivo, o maior teólogo do seu tempo, o apóstolo Paulo, nos fala em Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. A excelência do poder vem do alto. Então, nesse caso, a glória não é para o homem, é sim para Deus. Mas o permanecer com Deus é comigo e com você. Porém, adentrando ao cerne da mensagem que pretendo lhes trazer nesta mensagem de fé, gostaria de fazer uma exegese dentre os versículos tema sobre o versículo 15, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo. O contexto deste versículo, o seu contexto se inicia no versículo 3 do capítulo 9, quando as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. No mesmo versículo, o pai de Saul lhe dá ordens para que, juntamente ao seu moço,
que deveria ser um escravo, né, fossem atrás das jumentas extraviadas, pois importantíssimas para o trabalho e conseguinte sustento daquela família, a família de Saul. Saul, como filho obediente, obedece, não sabendo por quanto tempo demoraria esta busca, nem tampouco por quantos lugares ele passaria, com o fim de encontrar as jumentas desgarradas. Assim deve ser a nossa vida, amado irmão e amada irmã. Confiarmos total e completamente em Deus, sabendo que não conseguimos enxergar nada além de nós, à nossa frente, né? Nada de nosso futuro, mas apenas fazemos conjecturas e projeções. Mas Deus, além de ver o nosso futuro, o vive neste exato momento por nós, e entregando completamente o rumo da minha vida e do meu ser a Ele, com certeza eu sei que chegarei a um porto seguro, ainda que no caminho tempestades se formem. Confiar em Deus é aguardar nele, ainda que hoje a situação seja desfavorável. Sobre a confiança, existe um testemunho interessante do grande pregador John Wesley, com os crentes morávios do século XVIII, em uma viagem para os Estados Unidos de navio. A antiga Morávia é hoje a atual República Tcheca. Bom, no mesmo navio em que Wesley e seus companheiros viajavam para os Estados Unidos, 25 crentes morávios também estavam naquele navio. Apenas 3 dias após o embarque, ele se referiu em seu diário aos morávios como pessoas que deixaram tudo pelo Mestre e que têm realmente aprendido dele, sendo mansos e humildes, mortos para o mundo, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. No meio da viagem, uma tempestade feroz aterrorizou os passageiros ingleses e até os tripulantes. Foi quando Wesley notou a grande fé dos morávios, mesmo no auge da tempestade, quando tudo parecia ir a pique e o navio iria naufragar, os morávios continuaram seu culto costumeiro, nem pararam de cantar. Apesar de tudo indicar que o navio não fosse aguentar a força do mar em revolta e fosse naufragar, ainda assim os morávios, contrariamente a todos no navio, continuaram cantando a Deus alegremente louvores ao Senhor. Após o culto, Wesley perguntou a um deles se não havia ficado com medo. Ele respondeu singelamente: graças a Deus, não. Não inteiramente satisfeito, Wesley indagou sobre as mulheres, as crianças dos morávios. A resposta veio: não, nossas mulheres e nossas crianças não têm medo de morrer. Mais tarde, quando chegaram à terra firme, lá na América, Estados Unidos, um dos morávios, o pregador morávio Spangenberg, perguntou a John Wesley: você conhece Jesus Cristo? Esta pergunta perturbou John Wesley durante 2 anos seguintes. De regresso à Inglaterra, John Wesley procurou esse pregador morávio, melhor dizendo, Peter Boller, que lhe deu conselho célebre: pregue a fé até consegui-la, e depois, porque já a tem, continue pregando sobre a fé. Retornando ao cerne da mensagem, apenas para corroborar o nosso dever de confiar, de ter fé total e plena em Deus, o rumo de nossas vidas, confiar a Deus. Cito novamente os versículos tema 15 e 16. Versículo 15: porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. O que Deus me leva nesta mensagem a lhes dizer é acerca de um dos atributos divinos, a sua onisciência, a onisciência de Deus. Mas aqui Deus criou uma situação para levar Saul a Samuel, a fim de que Samuel ungisse rei de Israel. As jumentas desgarradas era apenas um pretexto para que Saul fosse ao encontro de Samuel. Muitas vezes Deus permite ou age diretamente em situações que são criadas para nos exaltar. E quando eu confio em Deus, sei que este deserto permitido por Deus será para meu amadurecimento e posterior exaltação da parte de Deus. Falei agora há pouco, melhor dizendo, sobre confiar plenamente em Deus. O final é vitória certa,
Ainda que neste momento lutas nos cerquem, e confiar naquele que sei e conhece o meu futuro e o vive e mais intervém a meu favor é melhor ainda. Quando eu confio plenamente em Deus, a minha vida, o meu ser, o meu presente, o meu futuro, sei que no caso dos versículos tema lidos, Deus pode criar situações com vistas a me abençoar lá na frente. Lembrei de certo pregador quem disse: Deus complica hoje para explicar amanhã. Não vou dizer que Deus complica, mas ainda que a situação, porque eu passo agora, pelo qual eu passo agora, teve a vontade direta de Deus para acontecer, Ele usará esta mesma situação para me exaltar, ou no meio dessa difícil situação, me exaltará. Isso se chama confiança. E segundo o dicionário, confiança é sentimento de quem confia e quem acredita na sinceridade de alguém ou de algo. Crença na retidão moral, no caráter, na lealdade de uma outra pessoa. Disposição ou tendência para ver tudo pelo lado bom. Esperança. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. Ainda que a atual situação fugiu ao seu controle, mas nunca fugiu ao controle do nosso Deus. E nada acontece fora da soberana e completa vontade do nosso Deus. E essa situação não é para a sua derrota, mas se confiar em Deus. No meio dessa situação, Deus trará exaltação para você. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.